Olá pessoal, ainda seguindo a série de vídeos sobre o NumPy, nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre a representação de matrizes utilizando o NumPy. As matrizes, elas são arrays bidimensionais, ou seja, seus elementos são acessados utilizando dois índices. Então, aqui eu estou representando uma matriz aqui de duas linhas e duas colunas. E uma matriz, para eu acessar um determinado elemento, eu preciso saber a linha do que está elemento e também a coluna onde o meu elemento está. Então, para isso, eu vou precisar de dois índices. E para representar essas matrizes dentro do NumPy, são utilizados arrays de arrays. Ou seja, é um array onde cada elemento desse array também é um array. Cada um desses elementos internos, eles vão representar uma determinada linha da matriz. Eu posso criar essas matrizes utilizando também a função array do NumPy. Só que em vez de eu passar uma lista simples, eu vou passar uma lista de listas. Então, para mim representar essa matriz que eu escrevi aqui em cima, eu vou passar a primeira linha dessa matriz como sendo uma lista interna. Então, eu vou colocar dentro os elementos 10 e 12. E o segundo elemento da lista externa vai ser uma lista contendo os elementos 23 e 14. E agora eu posso pintar essa matriz que eu criei. Então aqui ele me mostra a matriz, já faz uma quebra de linha indicando a separação entre as linhas. E como eu disse anteriormente, para acessar um determinado elemento, preciso passar o índice da linha desse elemento. Então, por exemplo, se eu quero acessar o elemento 23, ele está na linha com índice 1 e na coluna com índice 0. Ele me retorna o elemento 23. Existem duas formas de você acessar um determinado elemento. Você pode fazer desse jeito, com os índices separados, cada um em um par de colchetes. Ou você pode usar um colchete só e colocar os índices entre vírgulas. Então, mais uma vez, para acessar o elemento da linha 1 da coluna 0. E obtém o mesmo resultado do jeito anterior. E cada matriz criada, ela possui um atributo bem importante que é o chamado shape. Esse shape é um atributo do tipo tupla, onde ele vai indicar as dimensões da minha matriz. Então, no caso dessa matriz que eu criei, o shape é uma tupla com dois elementos. O primeiro vai indicar a quantidade de linhas e o segundo a quantidade de colunas. E outra forma de criar matrizes é utilizando a função zeros ou ones. A função ones, ela vai criar uma matriz toda preenchida com valores iguais a 1. E como parâmetro eu vou passar o meu shape da matriz que eu desejo. Então, para eu criar uma matriz com 5 linhas e 7 colunas, vou precisar passar uma tupla para essa função. Então, eu preciso ter esses parênteses extras dentro dos argumentos da função. Vou passar minhas 5 linhas e 7 colunas. Se eu der um print nessa matriz que eu criei, ela me criou uma matriz preenchida com uns. E a função zeros faz a mesma coisa, só que cada elemento vai ser inicializado com 0. Então eu posso alterar o tamanho aqui também. Vou criar uma com 3 linhas e 2 colunas. E aqui me gera uma matriz toda preenchida com zeros. Na realidade, os arrays no NumPy podem ter uma quantidade de dimensões arbitrárias. No caso das matrizes, são apenas 2 dimensões. Mas eu também poderia criar uma matriz com 3 dimensões, por exemplo. Aí nesse caso eu vou precisar passar para a função array uma lista de lista de lista.
ou utilizar a função zeros ou ones e passar um shape como sendo uma tupla com 3 elementos. Então, nesse caso, eu estou criando um array de 3 dimensões, onde cada dimensão, nesse caso, vai ter tamanho 2. Isso aqui dá para imaginar como se fosse um cubo. Então, é um cubo com 2 linhas, 2 colunas, e você pode dizer como sendo 2 camadas, por exemplo. Então, eu posso printar esse array de 3 dimensões que eu criei. E ele printa aqui e já me deixa separado as dimensões. E era basicamente isso que eu tinha para falar sobre as matrizes. Aí no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre a indexação de arrays.